Gente, a tecnologia hoje está avançada demais, é verdade ou não é? Eu fico olhando assim, meu filho em casa, ele consegue apagar e ligar as luzes com o som da sua voz. Eco, liga a luz. Puf. Eco, apaga a luz. Puf. É incrível como a tecnologia hoje está muito avançada e a medicina avançou muito nos últimos anos também. É verdade ou não é? Quem nunca ouviu essa frase, eu já falo isso. Mas eu quero listar aqui para vocês algumas conquistas da medicina nos séculos 19 e 20. Uma primeira delas, que os avanços tecnológicos nos ajudaram muito a cuidar mais da nossa saúde, a cuidar mais da nossa vida. Primeiro, o eletrocardiograma, né? Que detecta a frequência cardíaca e consegue identificar se o nosso... consegue mapear como é que está o nosso coração, se está batendo tudo certinho. É verdade ou não é? Tem também outra, o raio-x. Meu Deus, a gente consegue visualizar como é que os nossos ossos, para ver se está tudo certinho, se está no lugar, se quebrou, se não quebrou, se fissurou. E um dos mais impressionantes de todos, a ressonância magnética. Uau! A ressonância magnética é uma técnica de imagem usada na medicina, né? Usada em radiologia para formar imagens da anatomia do corpo humano, né? Dos processos fisiológicos do corpo, tanto na saúde quanto na doença da pessoa. Os scanners usam campos magnéticos fortes que faz visualizar todo o funcionamento do corpo humano. Pastor, a gente está numa aula de medicina? Não é isso. Eu também não estou vendendo equipamento tecnológico. Essa introdução é só para a gente ter uma ideia do que Deus vai fazer nas nossas vidas hoje. Essa noite o Senhor vai nos mostrar uma ressonância de um líder, de uma pessoa que foi influente no seu povo. E hoje a gente pode olhar através dessa ressonância algo que pode nos identificar. Ou seja, antes que você me pergunte o que é que tem a ver essa tecnologia toda, esses equipamentos todos da medicina, né? A gente vai falar sobre a ressonância de um líder, Josué. A ressonância de um visionário. Esse é o tema da mensagem de hoje. E eu sei que muitas pessoas aqui já exercem um papel de liderança na sua casa, no seu trabalho, na sua célula, em algum ministério. E essa palavra é para você que um dia tem a promessa de ser líder ou liderar algo. Porque todos nós temos o chamado de ser um líder no meio onde nós estamos. Um líder de célula em nome de Jesus. Já posso contemplar uma multidão de líderes aqui. E para isso, nós precisamos, através desse papel de liderança, temos a responsabilidade de nos reconhecer, de conhecer a nós mesmos por completo e verdadeiramente. E é através dessa ressonância que nós vamos conhecer o nosso interior, o nosso coração. Mas para isso, nós vamos analisar a ressonância desse líder, Josué. Mas uma das formas de a gente conhecer a si mesmo é quando a gente, conhecendo outra pessoa. Você se conhece quando você conhece outra pessoa. Como assim, pastor? Porque a gente se identifica, a gente se reconhece em algo, a gente se reconhece em alguém. Deixa eu dar um exemplo. Se eu colocasse aqui uma piada da cultura russa, vocês não iam entender. É verdade ou não é? Mas se eu começasse a falar aqui sobre o brasileiro, você ia começar a se identificar. Um exemplo, o brasileiro ele é incrível em fazer gambiarra. A NASA vai estudar ele, de tanta gambiarra que ele faz na sua casa para poder fazer alguma coisa funcionar. É verdade ou não é? E você consegue se identificar, você consegue ver, você consegue se enxergar nesse contexto. Da mesma forma que a gente ri com aquilo que a gente se identifica, a gente também se incomoda com aquilo que identificamos. Então, na psicologia, isso se chama projeção. A psicologia diz que o que você vê no outro é sempre um reflexo seu. Aquilo que,
Pode incomodar, aquilo que nos incomoda é algo que nós fazemos e nós não enxergamos em nós mesmos. Uau! A Lydia Clark, ela disse o seguinte: através de outra pessoa, um indivíduo pode perceber seu próprio sentido e conhecer a si mesmo. Então é por isso que a gente vai falar sobre a vida de Josué. A gente vai olhar a ressonância dele, olhar todos os seus feitos e a gente vai se identificar, a gente vai se conhecer através dos seus acertos e dos seus erros. Seus acertos que foram muitos e os seus erros também que foram muitos também. Então, se prepare para se enxergar no outro aquilo que potencialmente existe em você. Então, se durante essa ministração eu falar algo que você veio à sua memória uma outra pessoa, então você já começa a fazer uma autoanálise, porque provavelmente você pode estar cometendo o mesmo erro e fazendo da mesma forma você mesmo. Então, eu já digo para você que essa noite vai ser uma noite transformadora. Vai ser um marco zero na nossa vida. Em nome de Jesus. E então, eu preciso dizer algo para vocês que pode até parecer óbvio, mas o óbvio, se não for dito, ele não é óbvio, claro, né? Toda pessoa tem uma promessa de ser grande. Toda pessoa que tem a promessa de ser grande, ela assume um risco. Que risco é esse? Um risco de tomar uma decisão, um risco de fazer uma escolha. Existem duas escolhas a ser tomadas: prosseguir ou não prosseguir, acertar ou errar, andar ou parar. Só existe duas escolhas a fazer. Então não existe meio termo. Nós precisamos construir o nosso destino, através de quê? Através das nossas escolhas, porque destino que você almeja amanhã, você começa a ser construído agora. Aquilo que você projeta e planeja para a sua casa, para a sua família, para a sua história, você começa a ser construído hoje. Tem uma frase que o Conect sempre fala: aquilo que fazemos hoje ecoará pela eternidade. E é justamente isso. William Bryan, ele diz o seguinte, que destino não é questão de sorte. O destino que a gente vai chegar a alcançar não é sorte, mas uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, é algo que se busca. Então, se você quer ser grande, se você quer ser um líder de influência, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, então você tem que buscar correr atrás disso. Então, vamos lá. Através da ressonância de Josué, em primeiro lugar, nós vamos identificar que um líder vai escolher entre não finge perfeição, mas busca aperfeiçoamento. Uau! Você não foi criado para fingir uma perfeição, para ser algo que as pessoas olham para você e não é uma verdade, é apenas uma maquiagem. O romancista Joseph Conrad, ele escreveu o seguinte: os únicos que não erram são aqueles que não fazem nada, não fazem coisa alguma. Mas no caso de Josué foi altamente ao contrário. Pelo contrário do que o Joseph falou, Josué ele errou porque ele tomou algumas atitudes. E por mais tentador que seja acreditar no contrário, eu vou te dizer uma coisa: os líderes também erram. Ei, ninguém é perfeito. A pessoa que está na sua frente talvez tenha cometido um erro hoje, cometeu um pecado hoje. A pessoa que está ao seu lado pode ter cometido um erro hoje, porque nós somos seres humanos, líderes são seres humanos e cometem erros. Mas aí é que está. Nós não podemos focar no erro em si, mas como nós nos posicionamos após o erro. Preste bem atenção no discurso deste homem que eu vou falar agora. Como se não fosse suficiente estragar tudo em campo, na frente de milhões de pessoas que assistiam o jogo pela televisão, eu tinha que rever os meus erros todas as segundas-feiras seguintes às partidas, vez após vez em câmera lenta e ainda ouvindo os comentários dos treinadores. Até quando vencíamos, sempre separávamos um tempo para rever os erros que cometíamos. Quando você se vê forçado a confrontar os erros com tanta frequência,
acaba aprendendo a não olhar para eles como algo pessoal. Ou seja, talvez você olhe assim, rapaz, eu estou me lembrando do meu líder que não para de pegar no meu pé, dizendo que eu tenho que fazer isso, dizendo que eu tenho que fazer aquilo, dizendo que eu só faço isso de errado. Ei, não é algo pessoal. Quando nós entendemos que o erro faz parte do processo de crescimento na nossa vida cristã, nós entendemos que não é algo pessoal, não é o nosso líder não pega no nosso pé porque ele tem um problema pessoal conosco, não, mas porque Deus quer que a gente passe por um processo de tratamento nas nossas vidas e a gente comece a enxergar através dos nossos erros onde a gente pode acertar e não errar novamente. Essa fala foi de ninguém mais, ninguém menos do que um jogador, Joey Montana, um dos nomes colocados no hall da fama do futebol americano. Ele nos ensina que, através dos nossos erros, olhar onde a gente errou, parar, refletir e ver em quais pontos nós escorregamos, vacilamos, nós podemos aprender a não errar novamente. E ele fala que de tanto ele ver, de tanto ele assistir, de tanto ele passar por aquilo, ele percebeu que aquilo dali iria ajudar a vencer mais na frente. Gente, nós temos a tendência de achar que os nossos acertos são os mais importantes, são os mais responsáveis pelos nossos avanços. De forma alguma. Os nossos erros também fazem parte do nosso processo de crescimento. Onde nós erramos, onde nós vacilamos também faz parte do processo do nosso crescimento na nossa caminhada cristã. Não é? Ser santo não é uma pessoa que nunca erra, não é uma pessoa que nunca peca, não. Ser santo é uma pessoa que se suja e está sempre se limpando, que erra e está sempre voltando a Deus, se arrependendo e pedindo para Ele ter a sua vida transformada e moldada. Um líder, ele não finge perfeição. Nós não podemos viver uma vida de maquiagem, errando e achando que está tudo bem, fingindo, falando para as pessoas, não foi nada não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não. Fingir perfeição é maquiar o erro, mas buscar o aperfeiçoamento é admiti-lo. Então, quando a gente admite que a gente errou, que a gente pecou, quando a gente reconhece o nosso erro, a gente está sendo aperfeiçoado em Deus. Um líder que busca aperfeiçoamento, ele sabe o que fazer depois da queda. Então, nós vamos aprender nos textos lá em Josué capítulo 7, dos versos 2 a 7. Como Josué aprendeu com os seus erros. E através dos erros de Josué, nós vamos nos identificar e ver quais erros nós temos cometendo e podemos fazer diferente e acertar. Ver onde precisa de ajuste nas nossas vidas. Por isso nós oramos aqui e declaramos que essa ministração vai ser cirúrgica nas nossas vidas. Essa ministração vai causar um impacto tão profundo nas nossas vidas, porque nós vamos sair daqui decididos a viver uma história totalmente diferente de como nós entramos aqui. Uma história baseada na vontade de Deus para as nossas vidas, não baseada naquilo que nós queremos viver diariamente. Então vamos lá. Josué capítulo 7, do versos 2 a 7, diz assim: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. Ai é a cidade, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: vê o que os homens que foram espionar a terra disseram a Josué. Não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegaram a matar 36 deles. Eles perseguiam os israelitas desde a porta da cidade de até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou o rosto na terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Vamos entender um pouco o contexto dessa história aqui, a história de Josué.
Ele havia recebido a missão de liderar um povo desobediente e murmurador. Que se você ler a história de Moisés, você vai ver que o povo murmurava. O povo tinha acabado de ser liberto da escravidão e murmurava. Murmurava o tempo todo, era desobediente e insistia em reclamar a Deus por tudo que Deus estava fazendo por eles. Ele havia recebido a missão de substituir o líder que fundamentou toda a estrutura daquela nação. Porque Moisés, ele foi legislador, ele foi profeta, Moisés foi estrategista, foi militar. Moisés era o cara naquela época, para o povo de Israel. Era ou não era? E ele havia recebido a missão de substituir o seu líder, ou seja, de estagiário foi promovido a chefe. Uau! Você consegue imaginar o peso da responsabilidade que estava depositado sobre a vida de Josué? Vamos fazer o seguinte: você é um corredor. Você é um corredor, habitualmente corre em algumas corridas na rua, 5, 10 km, você vai fazendo a sua marca aí. E de repente você recebe uma ligação de alguém dizendo assim: olha, fulano, você foi convocado a substituir o Usain Bolt na corrida das Olimpíadas. Você parar. Como é que eu não entendi? Repete. Você foi convocado a substituir o Usain Bolt nas corridas das Olimpíadas. Lembrando, o Usain Bolt, esse mesmo, mais rápido do mundo, que fez a marca de 100 metros em 9 segundos e 63 centésimos. Você olha assim: rapaz, não sei se eu sento, choro, mas você, tá bom, eu aceito o desafio, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou falar com o meu treinador, certo? Eu vou falar com o meu treinador, meu preparador físico, eu vou me preparar para essa corrida aí. Eu não vou desapontar não, vou representar a minha nação, vou representar o meu estado, vou representar o meu time. E você vai lá, se prepara, segue todas as planilhas, você faz tudo certinho e vai correr. Incrivelmente, milagrosamente, você bate o tempo dele. Uau, que vitória! Você fica feliz, não fica não? Você tem a responsabilidade de substituir o melhor do mundo e por um momento você é comparado, faz a mesma marca que ele, você se acha. É verdade ou não é? Eu ia me achar também. Se eu fizesse isso, eu ia botar logo na bio do meu Instagram 9 segundos e 63 centésimos, igual o meu colega Usain Bolt. Eu ia fazer isso também. Mas na outra semana você acaba recebendo uma ligação, uma corrida amadora, apenas um participante só que quer correr contra você, e você diz assim: peraí, eu acabei de vencer os melhores dos melhores, estou com uma marca de 9 segundos, eu vou, tá pego, pode dizer aí que eu vou, e você vai correr. Quando você vai lá correr para centenas de pessoas que estão olhando assim, só você e um amador, quando começa a corrida e tal, quando vê, o que é que acontece? Por azar e para sua vergonha você perde. Uau, meu Deus, centenas de pessoas olhando para você, perdendo uma corrida para um amador. E foi exatamente isso que aconteceu com Josué. Foi exatamente isso que ele enfrentou contra a derrota de Ai. Porque no capítulo 6 aconteceu a vitória mais cinematográfica da história do mundo. Os israelitas, ele venceu as muralhas de Jericó. E você lê a história, você vai ver que é uma história cinematográfica mesmo. Você só vê em cinema. Mas foi Deus que permitiu que eles vivessem isso. Só que por um momento Josué caiu no erro de não o quê? Consultar ao seu treinador. Ele achou que ele estava feliz, que Deus estava feliz com a vitória dele sobre Jericó, e ele poderia, por conta própria, mandando 3.000 homens assim, vai ser fichinha, a gente venceu as muralhas de Jericó, então vamos embora. O líder que Deus havia estabelecido, havia engrandecido, agora estava humilhado, de joelhos, prostrados, vencido. E isso pode até parecer familiar com algumas histórias aqui. Talvez você tenha se
se pegou agora pensando e lembrando daqueles momentos em que você se prostrou no seu quarto, chorando, desesperado, colocando diante de Deus: meu Deus, eu tinha tudo sob controle, eu tinha minha vida financeira estável, eu tinha meu relacionamento tudo certinho diante do Senhor, e hoje eu estou vendo tudo caindo aos pedaços, tudo desmoronando. Mas Josué, ao mesmo instante, ele percebeu onde ele tinha falhado. Em Deuteronômio 11:11, Moisés descreveu a terra prometida que eles iam, a terra prometida que eles iriam conquistar. Ele descreveu como uma terra de montes e vales. Isso nos faz entender que montes e vales não quer dizer geograficamente só montanhas e vales, não. Fala geograficamente e espiritual para as nossas vidas, que a terra prometida, aquilo que Deus prometeu para mim e para você, por um momento a gente vai passar por montes de fé, onde a gente vai ter força, a gente vai estar ali, com ânimo, mas também a gente vai passar por vale de quê? Vale de desânimo, Disso todos nós temos essa consciência, mas a questão aqui é: o que fazer quando nós estivermos diante do vale? O que nós vamos fazer? Como identificar se a gente contribuiu para estar no vale, para estar nesse momento de sofrimento? Como todo bom comandante, antes de planejar sua estratégia, Josué fez um levantamento. Mas seu erro não foi enviar os espias, mas sim achar que ele não precisava consultar ao Senhor se ele podia ir guerrear novamente. Josué não consultou seu treinador porque ele subestimou a batalha. Ele agiu pelas aparências e não pela fé. Ele agiu pela força da emoção, pelo seu ego. Naquele momento ele: vamos com tudo, a gente venceu Jericó, a gente vai vencer essa cidade pequena também. Muitas vezes é na nossa vida, no dia a dia. Deixamos de tomar decisões assertivas e erramos nas nossas decisões porque nós não consultamos a Deus. Uma coisa que os nossos pastores sempre nos ensinam é que quando nós decidimos orar, nós não decidimos mais nada. Mas por muitas das vezes, tanto nas pequenas decisões quanto nas decisões grandes e importantes, nós não priorizamos Deus nas nossas vidas. Nós não fazemos com que Ele participe das nossas decisões na nossa casa, no nosso trabalho. E por muitas das vezes passamos pelo meio do vale e nós não sabemos identificar por que nós estamos ali. Mas se pararmos e analisarmos, foi as nossas decisões que nos levaram para esse vale. Rick Warren diz que o maior prejuízo para o sucesso de amanhã é o sucesso que a gente vive hoje. Por quê? É aquele negócio, que a gente sempre fala: subiu para a cabeça. Pode ser isso. E é esse o maior perigo. Quando a gente deixa sair do coração, a motivação do coração vai para a cabeça e você não pensa mais que depende de alguém, não. Onde Deus sempre nos mostra, Deus sempre se faz presente, nos mostrando que nós somos seres dependentes dEle. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Você pode ser o melhor no que você faz, você pode ser bom em alguma coisa, habilidoso em alguma coisa, mas tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Não é mérito seu, não, é Deus que derrama sobre a sua vida. Por isso que você não pode se achar nem o melhor, nem o tal, não, porque é Deus que faz, é Deus que derrama sobre a sua vida. Tudo que você tem é dele, tudo que você faz é dele. E precisa ser para ele a honra, a glória de todas as coisas. A gente não pode esquecer do princípio mais precioso de todos, de reconhecer que a gente precisa de Deus, a gente precisa recorrer a Ele nas pequenas decisões e nas grandes decisões. Só que não foi apenas a queda de Josué que nos ensinou, foi a forma como ele agiu depois. O que foi que ele fez? Ele se prostrou. Ele se prostrou, e o que é se prostrar? Se prostrar é uma atitude que dá um sinal de arrependimento, se mostra que ele estava arrependido, ele estava humilhado, ele reconheceu que errou.
e pediu conselho a Deus. Ele não falou assim para o povo assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos treinar mais, vamos nos esforçar mais, vamos juntar. Não, ele não continuou achando que era na sua força. Ele não continuou achando que era na sua estratégia, na sua vontade. Não, ele reconheceu que a vitória quem ia dar era Deus. Então ele recorreu ao seu treinador, ao seu Deus. Ele não maquiou o seu erro. Ele não disfarçou assim para as pessoas. Não, eu errei aqui e eu vou... Não, ele mudou a sua atitude. Ele não simplesmente deixou para lá, fingiu que nada aconteceu. Não, ele mudou a sua atitude. E uma coisa que nós precisamos guardar sempre no nosso coração é que a única coisa que Deus exige de nós é a dependência a Ele. Você não precisa ser a pessoa perfeita, não. Deus só quer que você seja dependente dEle. Que você esteja disponível para Ele te usar, para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Talvez você está aí no seu lugar e dizer, mas pastor, eu não sei nem falar direito, eu não sei bem e tal. Moisés também não sabia falar e foi um canal de bênção. Foi um desatador. Deus só quer que você seja dependente dEle. Ele não quer que em seu coração tenha algum sinal de orgulho e dizendo que tudo que você faz, tudo que você fala provém de você. Mas não, provém dEle. Grave isso em seu coração. A sua humanidade faz você ter a certeza de que você vai errar em algum momento. Isso aqui, ó, a nossa humanidade faz saber que a gente pode errar em algum momento da nossa vida. Em algum momento a gente vai escorregar, pode escorregar. A gente luta que não, a gente caminha para isso, a gente busca a Deus para quê? Para se permanecer santo, para se manter correto, para fazer o que é certo todos os dias. Mas a nossa humanidade nos faz ter a certeza que em algum momento a gente pode errar com as pessoas. Em algum momento a gente pode se irritar, a gente pode falar grosseiro, a gente pode, em algum momento a gente pode errar, mas a divindade de Deus me faz ter a certeza de que Ele está nos ajudando em todos esses momentos. A divindade, a misericórdia, o amor, a presença dEle me faz ter a certeza que Ele está sempre disposto, à disposição para estender a sua mão para as nossas vidas. Admitir os nossos erros nos diz algo profundo sobre a nossa integridade diante de Deus. Quando a gente admite que errou, quando a gente não é orgulhoso e esconde e maquia o nosso erro, mas como a gente admite, quando a gente chega para o nosso líder, eu errei, eu pequei, eu tive pensamentos maus, eu estou fraco. Quando você admite que você tem algo errado, que você fez algo errado, você demonstra muito sobre a sua integridade diante de Deus. E outra coisa que um líder busca aperfeiçoamento, ele também significa analisar as suas alianças. Existe um clássico do cinema brasileiro que, embora a gente já tenha assistido, Tropa de Elite. Acho que a maioria aqui já assistiu ou já ouviu falar. E o filme mostra o confronto entre a polícia diretamente contra o crime. É verdade ou não é? Mas o filme 2, como é o nome do filme? Tropa de Elite 2. O inimigo agora é? O inimigo agora é outro. Meu Deus, o inimigo agora é outro. Essa frase, de alguma forma resumida, ela explica o que acontece no filme. Só pelo tema. Se o primeiro filme era Tropa de Elite contra o crime, eles atrás do baiano, dos bandidos lá, tudinho, o 2 fala, o inimigo agora é outro. Se não é o bandido, é quem? É todo o sistema manobrado pela liderança das instituições. Definitivamente, era pior lutar contra um inimigo dentro da própria casa do que os inimigos de fora. Uau! Em Josué, capítulo 9, a partir dos versos 3, nos conta o momento em que os habitantes de Gibeon
sabe da lei que tinha, dos feitos que Josué tinha feito em Jericó, feito em Ai, feito sobre as cidades vizinhas, porque Deus determinou que o povo de Israel iria destruir todos aqueles povos que estavam habitando na terra prometida. Então eles descobriram, e eles moravam próximo, eles descobriram isso e eles recorreram em uma atitude. Eles se juntaram, pessoal, daqui a pouco chega aí para nos invadir, vamos fazer o seguinte, vamos separar uns pães, vamos separar uns cântaros aqui, vamos tentar estabelecer uma aliança com eles, senão a gente vai perecer. E foi isso que aconteceu. Eles disseram assim, diante de Josué, viemos de uma terra distante, vê que mentira. Eles moravam a uns 40 quilômetros, de onde eles estavam. Eles disseram assim, a gente veio de uma terra distante, nós queremos que vocês façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos hebreus, talvez vocês vivam perto de nós, como podemos fazer um acordo com vocês? Aí eles disseram, somos seus servos, somos seus servos. Josué, porém, perguntou, quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam, seus servos aqui vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que ele fez no Egito, de tudo que ele fez dos reis, dos amorreus, no leste de Jordão, de Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote, Junte as provisões da viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes, somos os seus servos, façam um acordo conosco. Resumindo, eles maquiaram uma situação para tentar salvar as suas vidas. E mais uma vez Josué comete um erro. Não consultou a Deus a respeito das suas alianças. Isso nos ensina que nós devemos tomar com muito cuidado onde nós firmamos as nossas alianças, onde nós depositamos a nossa confiança, para quem a gente traz para perto da gente. Não, eu não estou querendo dizer que você vai ser desconfiado de todas as pessoas que estão à sua volta, mas se tratando de um relacionamento, você precisa orar a Deus e perguntar, será que é essa pessoa mesmo que é o Senhor que está colocando do meu lado? Para caminhar junto, para eu me casar, para eu namorar. Por isso que na nossa igreja, na nossa juventude, os nossos jovens, para começar a namorar, nós damos 3 meses, no mínimo, para orar. 3 meses para orar. É orar. Não é para estar se paquerando, não, é para orar, para Deus mostrar e dizer assim, esse menino aí, não é para tu não. É preguiçoso, não estuda, não faz nada. Essa menina aí não respeita pai e mãe, não é para tu não. É consultar a Deus em tudo. Aqui nós vemos mais um fracasso de Josué. Ele não consultou a Deus sobre suas alianças. E a boa notícia é que sempre tem uma lição que vai nos ajudar a não repetir o mesmo erro. A cidade de Gibeão ficava a cerca de 40 quilômetros. Estava na lista de Josué das cidades que seriam destruídas. Mas o inimigo, de tal forma, ele vem com mentiras, com engano, para nos enganar. Talvez o inimigo tenha feito bastante propostas para vocês, seja propostas de emprego, propostas de namoro, de relacionamento, que não está baseada na palavra, não está baseada no caminho, no Senhor. O inimigo ele vai tentar de todas as formas, porque ele se disfarça tanto de um leão devorador como uma serpente enganosa. Ele pode até usar a palavra de Deus para tentar te enganar, como ele tentou lá no deserto, quando ele tentou Jesus. Usando a palavra, na tua palavra diz que os anjos vão te guardar se tu se jogar. Ele é astuto, ele é mentiroso. Muitas vezes ele vai usar a própria palavra de Deus para tentar a gente fazer aceder aos seus propósitos, às suas vontades. E eu queria chamar a sua atenção para 2 frases que esses gibeonitas repetem de forma recorrente nesse texto. Eles disseram assim, somos seus servos, façam um acordo conosco. Eles falaram de uma forma para que Josué se sentisse atraído, porque ia ser de bom para eles.
nós vamos ter um servo, nós estamos em frequente guerra, então vai ser bom ter pessoas para nos auxiliar. Então, o inimigo ele fez uma forma com que Josué se sentisse atraído pela proposta dele, e dessa forma o diabo vai fazer. Ele sempre vai trazer uma proposta em forma de uma atração. Ele sempre vai te atrair a tomar uma decisão errada contra a vontade do Senhor. Por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes. A gente pensa, meu Deus, uma coisa tão boa dessa só pode vir do Senhor. Não, irmão. A gente precisa estar atento. A gente precisa verdadeiramente conhecer a voz do nosso Deus. E a gente só conhece a voz do nosso Deus como? Se relacionando com Ele. Muitas vezes nós dizemos que nós não escutamos a voz de Deus porque nós não nos relacionamos com Ele. Nós não conhecemos a voz dEle. Nós não identificamos que é Ele que está falando conosco. Por quê? Nós não procuramos nos relacionar com Ele, nós não buscamos na Sua palavra, nós não oramos, nós não louvamos. Nós estamos suscetíveis a erros, gente, em tempos de guerra e em tempos de paz também. O diabo ele não cessa, ele só quer uma brecha para poder entrar nas nossas vidas e fazer uma bagunça. Em segundo lugar, a ressonância nos mostra que todo líder vai escolher entre não ser tirano, mas ser enérgico. Existem duas escolhas para um líder de sucesso. Ou ele escolhe ser um líder tirano ou um líder enérgico. Vou dar dois exemplos aqui de dois líderes. Primeiro, com a promessa de erguer o seu país pós-guerra, Adolf Hitler, ele consolidou o nazismo na Alemanha. E ele foi responsável por uma das maiores genocídios da história. Foram milhares de pessoas mortas. E como ele conseguiu isso? Colocando a sua vontade acima de qualquer coisa, acima das leis, acima da justiça. Ele simplesmente fez a sua vontade fazer valer. Ele se aproveitou de um período de decadência do país pós-guerra e se levantou através do seu próprio eu, sendo um tirano. Mas outro líder nos mostra que podemos ter uma influência positiva na sociedade e no mundo. Em 1975, um jovem norte-americano fundou uma empresa de software, de computadores. Alguns anos depois, esse jovem seria descrito na revista Time como uma das 100 pessoas mais importantes no mundo. Estou falando de Bill Gates. Essa é a definição de um líder enérgico, que faz as coisas em prol de um todo, de uma sociedade, das pessoas, não para benefício próprio, se beneficiar e se fazer grande. Não faz sentido aqui eu perguntar a você qual das duas pessoas que eu citei agora pode te inspirar, porque com certeza você vai falar Bill Gates. Mas se eu te disser que se eu e você não começar a examinar profundamente o nosso coração, nós vamos deixar que a tirania nasça de uma forma sorrateira. Você acredita nisso? Você vai dizer, pastor, então quer dizer que... Não, eu não estou dizendo que você vai ser o próximo tirano, o próximo genocida da história. Não, de forma alguma. Mas eu estou dizendo que a tirania pode te levar a abusar da autoridade que Deus tem colocado sobre a sua vida. A tirania pode fazer você abusar da influência que você tem no meio da sociedade. A tirania pode fazer abusar da liderança que Deus tem colocado sobre a sua vida. Certa vez alguém disse, o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia, não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Ou seja, talvez hoje você deve estar cansado porque você está tentando mudar algo na sua casa que talvez há muito tempo estava dando errado. Mas deixa eu te falar, concentre as suas forças para você viver o novo de Deus, que é através do novo de Deus na sua vida hoje. A sua história, a sua vida vai ser transformada. Glória a Deus. O líder precisa ser enérgico para quê? Ser enérgico contra o pecado, meu irmão. Ser enérgico contra o pecado. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou contra mim. Violaram a aliança que eu lhes ordenei.
Eles se apossaram das coisas consagradas, roubaram, esconderam e colocaram junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Está falando a história aqui de um homem, Acã. Acã foi o responsável pela derrota. Foi a consequência do seu pecado. Ele se sentiu atraído pelos tesouros que eram consagrados a Deus, que Deus falou para Josué: vocês vão atacar Jericó e vocês não vão pegar nada lá. Tudo que está lá vocês vão consagrar e entregar a mim. Vocês vão consagrar e fazer, vão entregar a mim. O tesouro é meu, vocês não pegam nada. Acã, ele simplesmente cresceu o olho, sentiu o desejo de ter aquilo, ignorou o que Deus tinha determinado, pegou o que era de Deus, escondeu o seu acampamento e pronto. E com isso eles foram para a guerra contra Ai. O que foi que aconteceu? A mão do Senhor não estava sobre eles. E eles perderam na guerra de Ai. E está lá Josué prostrado. E Deus fala: por que você está prostrado aí? Israel pecou contra mim. Alguém aí, me roubou. Tem alguém escondendo algo dentro do acampamento de vocês. Por isso que vocês não têm a minha bênção. E foi o que aconteceu. Eles começaram a investigar. Começaram a identificar quem foi. E identificou Acã. Só que muitas das vezes o evangelho tem sido deturpado. O evangelho tem sido distorcido e existem muitas igrejas que estão caindo por aí, estão ficando doentes porque existe um Acã de estimação entre elas. Pessoas que estão pecando, que estão ignorando o poder de Deus, estão achando que nada vai acontecer com elas por causa do seu pecado, continuam fazendo coisa errada, estão ali no meio achando que está tudo certo, que ninguém vai descobrir, que ninguém vai saber. E Deus está furioso. Quando Deus indica que algo de modo específico, quando Deus identifica algo de modo específico, nós não temos o direito algum de mudar. Nós não temos o direito nenhum de mudar a definição. Um exemplo, na palavra de Deus fala para os filhos, honra teu pai e tua mãe. Aí você fala: mas meu pai é isso, meu pai é aquilo que você quer. Ei, honra teu pai e tua mãe para que teus dias te prolonguem. Isso não foi Deus que falou. Então obedece, honra, continua. Nós não temos o direito, nós não temos autoridade, não temos a propriedade de mudar aquilo que Deus definiu para as nossas vidas. Só que nós podemos cair no erro do evangelho customizado, de adaptar, fazer adaptações. Mas isso aqui a gente... Não. Não é não, sim é sim. Se Deus determinou, acabou-se. Se Deus falou que é pecado, se Deus falou que não é para pegar, se Deus falou para você, não é, esse relacionamento não é para você. Se Deus falou, esse trabalho aí não é para você. Esse trabalho tá me afastando da minha presença. Esse relacionamento tá te deixando longe da minha presença. Se Deus falou para você, meu irmão, tá falado. Não insista em querer modificar aquilo que Ele determinou para a sua vida. Um líder também, ele precisa ser enérgico. Para quê? Para motivar as pessoas. Ei, Deus te colocou na esfera da sociedade onde você está hoje. Você tem influência no meio onde você vive hoje, porque Deus quer que você seja um líder enérgico. Um líder enérgico, como assim? Um líder que deposita a sua força na medida certa, na força correta, na maneira correta, no tempo certo. Porque existem líderes que, como eu falei, usa da sua vontade, da sua força, quer fazer as coisas do seu jeito e não sabe lidar com as outras pessoas. Eu quero destacar aqui 2 fatos sobre a vida de Josué, a sua idade e a sua sabedoria. Não se sabe exatamente qual a idade de Josué quando ele separou as terras dentre as tribos, em onde ele distribuiu cada tribo ficar com uma quantidade de terras. Não se sabe, mas historiadores falam que ele tinha mais ou menos 100 anos. E o que é que aconteceu? Por muito menos, se a gente estivesse no lugar dele, se a gente tivesse assim, na nossa idade, a gente se colocasse no lugar dele, a gente já tinha desistido, já tinha desanimado. Por quê?
Porque a gente não tinha a sabedoria, o discernimento que ele tinha em Deus. Pastor, mas naquele tempo as pessoas tinham um estilo de vida diferente, que faziam ele chegar com 100 anos com um vigor, enérgico. Mas, minha gente, hoje em dia a gente olha, tem tantas pessoas que não têm nem 30 anos e não tem motivação, não tem vontade de viver, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de abrir uma célula, não tem vontade de servir no ministério, não tem vontade de vir para a igreja. Por quê? Porque deposita suas forças no lugar errado. Espera um retorno dos seus próprios resultados, onde somente Deus capacita, onde Deus sustenta. Então, meu irmão, se você ainda tem vontade de fazer algo, busque em Deus, que Deus renova suas forças. Ainda dá tempo de você estudar, ainda dá tempo de você receber aquele diploma, ainda dá tempo de você alcançar aquele sonho que Deus plantou em seu coração. Independente, vontade não tem nada a ver com idade, vontade tem a ver com uma disposição da gente fazer o nosso melhor para Deus. Se você ainda tem vontade, Deus renova suas forças. Se você ainda espera nele, Deus renova suas forças. Isaías 40:31 é a palavra de Deus que fala isso para as nossas vidas. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas é somente aqueles que esperam no Senhor, não é aqueles que esperam de um homem, não é aqueles que esperam de uma indicação, não é aquele que espera de um deputado, de um amigo, não, é aqueles que esperam no Senhor. Mas não é somente esperar, nós precisamos decidir ir, buscar. Lembra que eu falei de destino? Destino não é para a gente chegar no nosso destino, o destino que a gente quer, não é só esperar não, nós precisamos buscar em Deus. E por fim, a ressonância de um visionário nos mostra que nós vamos escolher entre não ser ganancioso, mas ser visionário. Um líder visionário, ele não é ganancioso, mas ele é visionário. Eu posso encerrar aqui só pelo tópico. O que você entende sobre ganancioso? É você fazer as coisas tudo pensando em você mesmo. É você ter amizades com pessoas baseadas nos interesses próprios. É se aproximar das pessoas para poder adquirir coisas materiais para te beneficiar. É você ser um líder e aproveitar da sua posição para poder receber presentes, elogios, status. Mas Deus não quer que nós sejamos gananciosos. Deus quer que a gente seja visionário. Deus quer que a gente seja visionário de que forma? É que a gente enxergue que não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o que a gente faz, mas é sobre o que Ele pode fazer. Um líder conhecido na Bíblia, vou contar algumas coisas que ele fez. Ele lutou contra os egípcios pela posse da Síria e da Palestina. Ele mandou construir jardins suspensos que simulavam colinas. Fez de sua capital a cidade mais rica do Oriente. Essas qualidades são suficientes para dizer que estamos falando de um líder visionário. É ou não é? É ou não é? Mas se você ainda não matou a charada, eu vou dizer mais alguma coisa que ele fez. Ele ordenou que todas as pedras do seu calçamento recebessem a seguinte inscrição: Nabucodonosor, rei da Babilônia, sou eu. E aí? Isso é uma atitude de um líder visionário? Não, é uma atitude de um líder ganancioso. Um ganancioso, ele tem objetivos voltados para o seu próprio ego, para o seu próprio desejo, realizações próprias. Mas o visionário tem um objetivo voltado para o bem comum, para todos. Ele não faz as coisas pensando somente nele, mas na sua equipe, nas pessoas que estão em sua volta. Deus está te levantando aqui hoje para ser um líder visionário na sua casa. Não é somente para você entrar aqui nessas portas sozinho, não. Mas é para você trazer a sua família, trazer o seu irmão, trazer o seu amigo. Para quê? Para receber aquilo que você também está recebendo.
Você não pode ser egoísta e receber Deus derramar aqui sobre a sua vida e ficar somente para você. Não, Deus está te impulsionando a você ir mais além, a você entregar mais para as pessoas que estão lá fora, precisando de você, precisamos de uma palavra sua. Mas por muitas das vezes você está sendo ganancioso e você não quer abrir sua célula. Você está sendo egoísta demais e dizer assim, ó, eu estou bem demais e satisfeito aqui, ó, no meu cantinho, sentadinho, trazendo um lanchinho de vez em quando. Mas não, ser ganancioso é pensar em si mesmo, onde existem pessoas que necessitam acessar o lugar onde você vai abrir a sua casa para receber uma palavra de Deus. Isso sim é ser um líder visionário. Glória a Deus. Mas deixa eu falar, no início, é fácil confundir um líder visionário com um líder ganancioso, porque as suas características, os seus comportamentos, as suas atitudes, no início, pode até parecer que tem as mesmas intenções, mas no dia a dia nós começamos a observar que não é. Nos dia a dia nós começamos a perceber que tal pessoa está fazendo certa coisa só para ter reconhecimento próprio. Não é em prol do reino, mas é em prol do seu pessoal. O coração pode ser depurado no meio do caminho. Estamos sujeitos a isso. Nós somos seres humanos e por algum momento nós podemos ser tentados a agir para viver de forma, para realizar as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Mas se nós mantemos o nosso coração, né, diante do Senhor, sendo vigilantes e analisando todos os dias, nós vamos ter um coração de um líder visionário. E um líder visionário, ele acredita contra as circunstâncias contrárias, meu irmão. Independente do que esteja acontecendo diante de você. Foi o que aconteceu com Josué quando ele era espia, na liderança de Moisés. Onde os 10 espias voltaram e disseram, a terra em que o Senhor fez a gente passar, a terra que o Senhor nos trouxe até aqui, tem gigantes, a gente vai ser devorado como gafanhotos e tal. E plantou uma dúvida em toda uma geração. E naquele momento, Josué nadou contra a maré contrária. Ele rasgou as suas vestes e falou assim, ele foi doido e ousado. É onde nós precisamos ser doidos e ousados em meio à nossa geração, onde o mundo lá fora está dizendo que a gente está perdendo tempo, em que é balela aquilo que a gente está aprendendo aqui, que é errado, que é careta, que é isso, que é aquilo outro. Não, mas a gente precisa ser ousado como Josué foi e abrir a nossa boca e declarar, ei, para o mundo, pode ter gigante aí nessa terra, mas a terra é boa, a terra que o Senhor nos deu é boa e a gente vai prosperar sim, a gente vai vencer, a gente vai entrar. Um líder visionário pode olhar para frente, um mar vermelho ao seu redor, assim, na sua frente, atrás um exército chegando, ele olhar assim o mar e, oxe, eu já estou vendo um caminho aqui, o Senhor já declarou que a gente ia passar, então a gente vai passar. Isso é um líder visionário, é não olhar as coisas negativas e cada vez mais plantar mais dúvida no coração das pessoas. As pessoas chegarem desamparadas do nosso lado, tristes, sem saída, sem medo, temendo das coisas que estão acontecendo, e a gente ainda somar, sem ter palavras de ânimo para falar para essas pessoas. Não. Nós precisamos exercer a nossa fé, colocar a nossa fé em prática, colocar a nossa fé em prova, porque uma fé que não pode ser provada, ela não é digna de confiança. Então Deus só vai depositar sobre as nossas vidas se a gente colocar a nossa fé em prova, se a gente provar que a gente acredita verdadeiramente na sua palavra. Porque, como eu falei, pessoas normais olham para si mesmo e veem muralhas, mas pessoas visionárias olham tijolos, veem um caminho já preparado para você passar. Talvez as pessoas podem olhar para a sua casa e não ver a restituição da sua família, não ver a restauração da sua família, mas você, como um líder visionário, pode olhar e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode celebrar Ele, glória a Deus. E por fim, o líder visionário, ele prova a sua motivação. Porque a sua motivação não é para, como eu falei, ele não é egoísta. A sua motivação não é para benefício próprio.
Um líder visionário, ele visa o crescimento de um todo, da igreja no geral. Por isso que a gente sempre ensina sobre generosidade aqui, porque não é sobre nós, é sobre as pessoas que nós cuidamos. É do armário de quem ama para a mesa de quem precisa. Isso é ser um líder visionário. A gente precisa provar a nossa motivação. A gente precisa provar que tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, né? Não é egoísmo só para a gente viver, não. A motivação não é para que só eu viva, não, mas para que as pessoas também vivam. Por isso que a gente consagramos as crianças aqui e declaramos sobre a vida delas. Porque possa ser que a gente não viva o que a gente profetiza, né? Tipo, sobre as nossas vidas. A gente não alcance, talvez, pela minha idade, eu não alcance as bênçãos que essas crianças vão viver. E por isso que nós declaramos sobre as vidas delas, que elas vão viver coisas grandes e maiores. Da mesma forma como o Senhor declarou sobre as nossas vidas, que nós iremos fazer coisas grandes e maiores, eles também vão viver coisas grandes e maiores, e melhores que a gente. Para a gente concluir, fica de pé no seu lugar. Tem um livro de James Smith que o título do livro é Você é Aquilo que Ama. Uau! E ele fala algo sobre um filme. Eu não vou contar num filme em geral, mas uma parte do filme, o Stalker. Ele fala que nesse filme existe uma sala onde, se você entrar naquela sala, seu desejo, aquilo que você deseja, será realizado. Muito mais que isso, aquilo que está no íntimo do seu coração é revelado ali. E um dos personagens chega assim para o seu acompanhante, seu parceiro, e fala: cara, e se eu entrar nessa sala e não saber o que eu quero? Se eu entrar lá e não saber o que é que eu estou querendo para a minha vida? E o seu parceiro fala: ó, aquilo que está mais íntimo do seu coração é demonstrado diariamente através dos seus hábitos e das suas escolhas e decisões. Uau! Vamos esquecer agora Josué. Vamos esquecer a ressonância dele. Vamos olhar para a nossa ressonância. O Senhor acabou de escanear a sua ressonância e te entregou. Fecha teus olhos. Olha para a tua ressonância. Quem você tem sido diariamente? Quais palavras têm saído da sua boca? Quais atitudes você tem tomado no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua casa? Quem você tem sido diariamente? O que você tem demonstrado diariamente? O que as pessoas têm olhado e percebido e identificado nelas, em você? Quem você tem demonstrado ser? Ei, na ressonância de Deus, nós não conseguimos maquiar o nosso corpo, o nosso coração. O Senhor faz uma análise profunda da nossa vida. Ele reconhece, Ele sabe o mais íntimo da nossa vida, o nosso coração, os nossos desejos. Nós não podemos maquiar aquilo que nós somos diante dEle, porque quando nós nos colocamos diante dEle, Ele nos enxerga sem cera, sem máscaras. Ele faz uma autoanálise e nos mostra mais íntimo de quem somos. Quem você tem sido? Quem você tem escolhido ser? Quais as atitudes que você tem tomado diariamente? A atitude que tem demonstrado o amor de Deus ou a atitude que tem simplesmente beneficiado ao seu ego, ao seu orgulho, à sua vida, ao seu bem-estar? Você tem se preocupado somente com você mesmo? Você tem se dedicado na sua igreja local por causa de Deus ou por causa das pessoas? Daquilo que você pode entregar a Deus ou daquilo que as pessoas podem achar de você?
Olha, faz uma autoanálise agora. Pega a sua ressonância. Como está funcionando hoje o seu coração? Por isso que eu declarei no início dessa mensagem, essa mensagem vai ser cirúrgica nas nossas vidas. Porque nós só temos duas decisões. Não há uma terceira decisão. A gente tem duas decisões. Ou a gente vive inteiramente na integridade com o Senhor Deus, ou a gente continua vivendo de maquiagem e se distanciando cada vez mais da presença dele. Mas deixa eu te contar uma boa notícia. Se Deus te trouxe até aqui nessa noite, é porque Ele quer te atrair. Ele te atraiu e Ele quer se fazer morada dentro de ti. Ele quer fazer uma cirurgia na tua vida. Ele quer mudar tudo aquilo que tem desagradado a Ele. E Ele quer se fazer presente no teu coração. Mas para isso, o Senhor Deus, Ele é muito educado. Ele bate a porta. Ele bate a porta agora do teu coração. E você tem duas escolhas. Ou abre para Ele se fazer morada dentro da sua vida, dentro da sua casa, te dar uma nova história para a sua família, a transformação que você tanto deseja, ou você simplesmente deixa para uma próxima oportunidade que talvez você não tenha.